Saudações, companheiros cultivadores. Hoje nós iremos falar excepcionalmente da primeira temporada de Doppo Kangekyon. Eu tô fazendo essa análise aqui dessa primeira temporada porque muitas pessoas podem vir atrás desse donghua esperando ter várias batalhas épicas, como está sendo, né, nos especiais agora, pós quarta temporada. E vocês podem meio que vir esperando que vai ter muito daquelas lutas daquele sentido, naquele estilo, desde a primeira temporada, mas não. Aqui, mesmo as pessoas que estão no mesmo nível do protagonista, nesses especiais que estão tendo, né, antes da quinta, não tem uma luta, uma luta de verdade. As lutas geralmente são resolvidas com uma porrada, com um golpe, com uma habilidade. Então não tem aquelas lutas meio bem coreografadas, sabe? Não existe, não tem. Então, esse vídeo aqui é para deixar isso bem claro. É para falar para você o que você pode esperar nessa temporada, enquanto a gente comenta os acontecimentos que tiveram lá. Para exemplificar isso melhor para você, eu vou falar como que eles trabalharam, né, a personalidade do protagonista, por exemplo. No primeiro episódio, tem uma parte onde ele acaba... Agora eu não tô lembrando se é no primeiro ou se é no segundo. Mas é nos primeiros episódios. Eu sei que no primeiro episódio mostra, né, bem no comecinho mesmo, nos primeiros 5 minutos, mostram eles meio que numa estela de energia lá pra identificar a força das personagens. E ali eles já falam pra gente, né, que o protagonista sempre foi um gênio, mas que por alguma coisa, né, algum problema, ele acabou perdendo a capacidade de cultivo, ficou estéril com relação à energia espiritual. E isso meio que faz com que ele seja deixado de lado, ignorado pelo pessoal do clã. Então isso já cria um trauma, né, uma certa forma com que o protagonista pode começar a se comportar pra frente. Como ele é uma pessoa fraca e foi bulinado, né, pelo pessoal do próprio clã nesse tempo, só porque ele era mais fraco do que eles, ele ele teve, né, esse trauma na infância que ele vai começar a lutar contra com o decorrer do tempo, né? A gente já pode esperar isso. Então isso é um dos pontos da personalidade que eu tô falando. Essa primeira temporada é para trabalhar isso com os personagens, fora, né, o estabelecimento das tramas e e a apresentação dos personagens. Igual eu falei, esse pessoal que tá bulinando o protagonista aqui já é meio que uma apresentação da própria personalidade deles também. Então a gente pode esperar que eles vão seguir agindo dessa forma por um tempo, até o protagonista se provar forte, né, e dar a volta por cima. E aí nós vamos ver uma mudança tanto na personalidade do protagonista quanto dessas pessoas que estão bulinando ele, né, por conta da diferença da força e tudo mais. Então quando o protagonista for mais forte do que eles, qual que vai ser a evolução que eles vão ter, sabe? Eles estão estabelecendo isso, estão estabelecendo algum tipo de conexão, né, pra gente já poder ter uma noção mais pra frente do que esperar, do que, sabe, falando assim, olha, esses caras aqui tá fazendo isso com o protagonista, o que será que pode acontecer com eles? É a empresa colocando isso na nossa cabeça. E a segunda temporada é justamente pra isso, eles criam essa trama, né, pra gente, estabelecer isso pra nós, cria uma trama também com a família, né, porque a gente vê que a família do protagonista, que é o Xiaoyan, a família Xiao, ela é um pouco relevante naquela região. Então as outras famílias meio que ficam com o olho gordo para as ações delas, né, para o mercado, esses trem, e ficam querendo tirar um pouquinho daquilo para si. Então também tem essa trama nessa primeira temporada, e ela é basicamente isso. Então você não precisa ficar esperando muita coisa. Não tem muita ação, não tem, sabe, essas coisas. É mais uma forma de você vai experimentar, você vai ter o gostinho das tramas e não das lutas em si. Não tem muita ação. Porque, que nem eu falei, a primeira temporada, as lutas que tem não são coreografadas. É geralmente um soquinho aqui, um soquinho ali, uma habilidade aqui, uma habilidadezinha ali. E não passa disso. É literalmente um soco ou uma habilidade, não passa disso. Então não vem esperando as lutas que estão tendo no especial.
Essa primeira temporada é só para estabelecer esse contexto. Inclusive, a luta que tá tendo lá, ela só tá acontecendo por causa do pretexto que eles criam, né, do contexto inteiro que eles criam nessa primeira temporada. A segunda temporada também é uma consequência da ação da primeira, e a terceira é a consequência da ação da primeira e segunda. Elas todas se conectam. E até lá não tem tanta luta assim. E mesmo assim você não fica entediado. Porque tudo é muito bem explicadinho, tudo é muito bem direcionado. E é bom, sabe? A arte, a animação é muito boa. É um ótimo Don Juan para você assistir. Ainda mais para você que está começando no mundo de cultivo. Porque Dopokangikyon é uma das poucas histórias que consegue mesclar os 3 tipos de romance de cultivo. Que é o Wuxia, Xianxia e Xuanhuan. Se você não sabe qual é a diferença deles e tudo mais, tem um card que vai estar aparecendo aqui em cima que você pode ir lá assistir para você saber a diferença de um cultivo para outro e tudo mais. Nós fizemos esse vídeo que ele tá bem completinho. Eu não falo assim de maneira aprofundada, mas dá para você ter uma noção do que cada um dessas categorias são. Igual eu tô falando, como nessa primeira temporada não tem tanta habilidade assim, o autor resolveu apostar mais na trama que ele criou, que ele estabeleceu e que ele concluiu. Ele propôs uma trama e concluiu ela. E como o protagonista era meio estéreo e tudo mais, estéreo, o que resolve essas questões são mais as técnicas, né, técnicas marciais. Então, nesse início tem muito uso de técnica marcial. E ainda mais para a parte final da temporada, né? Então, essa primeira temporada é mais baseada no Wuxia. Agora, a questão do Xuanhuan. O Xuanhuan é mais baseado naquela parte que depois que ele conhece, né, o seu mestre, que estava roubando, né, a energia espiritual dele. Então, o Xuanhuan entra nessa parte. Por quê? Porque logo ali ele aprende, né, a dominar uma chama, que eu acho que é a chama divina ou essa chama celestial. Alguma coisa assim, é uma chama especial que possibilita ele a sugar energia. Sugar um tipo de energia especial, que é a energia que aquela chama oferece para ele. Então, cada uma das chamas oferece algum tipo diferente de energia. A roxa, por exemplo, que ele aprende, eu acho que ela é um pouco venenosa, alguma coisa assim, ela é muito brutal. Alguma coisa assim, você só tem que entender que cada uma das chamas diferentes que ele aprender é um tipo de energia diferente que ele pode adicionar para si. Então, quanto mais rara, mais forte for a chama, mais energia ele vai receber. E ele aprende uma que tá, acho que no 20º nível, uma coisa assim, da chama especial. Então ele não fica lá essas coisas, mas já vai estabelecendo o corpo dele para se acostumar, para ele sugar outros tipos de chama, que é, por exemplo, a chama mais poderosa que o próprio mestre dele tem, que é a chama branca, né? Acho que é Ósseos Gélidos, alguma coisa assim. É a chama branca louca pra caramba, que o mestre dele tem. Ele não tem a capacidade para aguentar aquilo. Ele não tinha nem da primeira chama que ele tem, que é fraquinha pra caramba. Mas já é um tipo de energia Xuanhuan. É um sistema de cultivo Xuanhuan, que não tem uma necessidade de cultivar. Ele simplesmente adequa aquela energia e suga ela para si. Esse é um tipo de sistema que você não tem níveis. É meio que estabelecido pela força que entrega. Então, é o roteirista, é o autor que vai dizer o quanto de força que ele vai ter com aquilo. E eles geralmente separam o gênero, né, de cultivo e o gênero Xuanhuan. Como que eles empregam isso? Eles pegam esse nível Xuanhuan, né, esse tipo de cultivo Xuanhuan, e colocam em outro, sabe, como se fosse uma camada pro nível de cultivo Xianxia. Geralmente você vai ver um nível de cultivo normal, que é igual que eu falei, e a técnica sabe aquelas técnicas divinas que ele usa, que os protagonistas usam para olhar longe, para expandir a consciência ao redor, meio que eles criam um domo para eles que eles dominam uma área e chama aquilo de domo, de domínio, alguma coisa assim. Então, aí que eles empregam essas técnicas, essa forma de cultivo Xuanhuan, nesse tipo de técnicas, né? Quanto mais for o nível deles, quanto mais fonte de energia eles pegar diferente, mais essa área de domínio aumenta.
Essa é a forma padrão que a maioria dos romances de cultivo trabalha, que misturam, né? Aqui no Doppelgangian, não. Aqui, ele mistura o nível de Xuanhuan com o nível de cultivo de Xianxia, os dois juntos. E o protagonista escolhe, ou faz Xuanhuan, ou faz Xianxia. Ele escolhe qual caminho seguir e vai. Eu não sei se isso diferencia de região para região. Por exemplo, na região que o MC, né, o Xiaoyan, fica, eles têm um sistema de cultivo Xianxia naquele continente, como se fosse uma forma de vida deles, sabe, um estilo de vida. E eu não sei se isso é aplicado aqui no mundo, se essa diferença de Xianxia e Xuanhuan é aplicado no mundo, ou se em todos os lugares são assim, só que poucas pessoas têm conhecimento disso, ou se é uma coisa que o próprio mestre, né, do Xiaoyan descobriu por acaso, entende? Então, a única coisa que a gente sabe é que existem essas diferenças. E ele escolheu, no começo, né, que ele estava cultivando lá normalzinho, ele estava cultivando da forma padrão, que é a forma Xianxia, ele cultivando e tudo mais. Ele é um gênio nisso. Mas só que a partir que o mestre dele aparece e apresenta essa outra forma, ele começa a cultivar muito mais rápido. Ele já era um gênio do jeito padrão, que é um pouco mais, que é mais devagar. Dessa aqui, a única coisa que limita ele é ele encontrar chamas. Então é por isso que ele acaba cultivando muito rápido. Ele vai encontrando a chama, vai aumentando o nível e vai ultrapassando. Eu acho que a única parte que se limita a ser Xianxia nesses romances é na parte que, nesse romance aqui, né, desse tipo de estilo de cultivo que ele tá fazendo, é na parte que ele vai romper de um nível pro outro. E mesmo assim é muito fácil, porque por conta da energia, da quantidade de energia que ele recebe por causa do fogo, ele acaba alcançando a barreira e rompe muito facilmente. Ele só tem que concentrar e ir, porque ele tá basicamente acumulando energia no corpo dele, não tá criando nenhum sistema. Igual que eu comentei no início, né, de Ao Eterno. Lá o protagonista existe formas e formas de cultivar, que eu vou falar mais aprofundadamente num vídeo sobre os cultivos, tanto dessa aqui quanto do outro, né, para ficar um pouquinho mais claro. Mas lá no Ao Eterno ele tem que juntar a energia. Depois que ele junta essa energia, ele junta uma área dentro do corpo dele, e dentro dessa área ele cria meio que um núcleo para acumular mais energia. E aí, conforme ele vai evoluindo, atravessando o estágio, ele vai criando mais núcleo e por aí vai. Eu não lembro se ele tem que fazer exatamente da forma que eu tô falando, mas já dá pra você ter uma noção de como que é, né? O estilo Xianxia, a pessoa acumula energia, e aí depois que ele acumula aquela energia, ele tem que fazer alguma coisa para poder acumular mais, sabe? E aí, ou mudar a forma como aquela energia age dentro do corpo. Por exemplo, lá no Ao Eterno, ele junta a energia, acumula, e aí ele gasta ela para usar técnicas. Mas quando ele avança de cultivo, ele não gasta mais ela. Ele usa aquela energia para controlar a energia do mundo, sabe? E criar feitiço mais complicado, mais trabalhado. E por aí vai. Então vai mudando a forma como ele utiliza aquela energia muda, e conforme muda, ele vai mudando a forma como as magias dele aparecem, sabe? Elas vai mudando qualitativamente. E aqui no Doppelgangian tem esses dois tipos, só que ele escolheu a outra, que é só acumular a chama. E eu não sei como é que vai seguir mais pra frente, se vai ter problema com as técnicas, se a força dele vai ser mais fraca do que as pessoas que cultivam do jeito mais convencional, e por aí vai. Eu acho que ele é mais fraco, só que por conta da chama, como a chama dele é muito alta, é a chama mais top que tem, ele acaba sendo mais forte porque a chama é especial, e não porque o estilo de cultivo dele é mais forte. Eu acho que é mais fraco, só que como a chama é roubada pra caramba, ele acaba sendo mais forte do que as pessoas no mesmo nível do que ele. Então acho que é isso que salva ele. Então é isso, né? Os primeiros episódios, a primeira temporada é para estabelecer os personagens. A gente conhece, né, a mulherzinha lá do leilão, que a gente vai começar a ver ela com mais frequência nessas partes de leilão, ou quando ele precisar do leilão para fazer alguma coisa. Ou quando for ter algum evento especial, onde pessoas importantes vão estar assim. Então a gente já pode esperar que ela, né, essa menina que ele conhece aqui,
vai ter relevância para esse estilo de trama, quando for chegar nessas partes, né, de política e tudo mais. Mais pra frente também a gente encontra uma menina que faz parte de um esquadrão de bandidos lá e tudo mais. Então quando ele for se aventurar em algum lugar, a gente já pode esperar isso. Quando for se aventurar em dungeons, na procura de tesouro, a gente já pode esperar a menina de lá também. Ele no clã dele, né, tem uma menina misteriosa que faz parte de uma seita ou de uma família de alto nível, que nem é do continente, né? Então a gente já pode esperar que conforme o nível dele for aumentando e ele for deixando de lado tanto esses tramas de procura de tesouro e de política, a gente vai começar a entrar no mundo dessa outra menina. Então tudo vai estar estabelecido e para poder trabalhar mais para frente. Então, da primeira temporada até acho que a quarta é apenas estabelecimento de como que o Don Juan vai seguir. Então não espere muita coisa. Você só vai ter luta de verdade a partir do especial, né, que tá tendo agora depois da quarta temporada. E é na quinta temporada que o Don Juan de cultivo vai começar de verdade. Porque, sim, não é que vai começar de verdade. É do estilo padrão que a maioria dos Don Juan tem. Segue no estilo da quinta temporada pra frente. Que é onde ele vai estar numa seita, né, eu acho que na seita de cultivo, e aí vai ter os problemas lá da seita interna, e por aí vai. Dali pra frente que vai começar de verdade, né, essa história do romance de cultivo, onde vai ter lutas mais coreografadas, e por aí vai. Ele já começou no especial depois da quarta. Eu não aprofundei tanto nessa primeira temporada, porque tem mais coisas pra gente falar no decorrer das outras. Mas eu já te falei o que você pode esperar, né, nessa primeira temporada, pra você não ficar decepcionado quando for assistir, esperando ter várias lutas e tudo mais. Isso não tem. Isso foi tudo por esse episódio e nos vemos em breve. Até mais.